Bom dia, bom dia! Começando mais uma live empresarial. Na live de hoje discutiremos aí um tema polêmico, né, que sempre permeia aí algumas cobranças, algumas execuções judiciais, que é a alegação de agiotagem nas defesas aí dos devedores. Obrigado pelo carinho. Então, conforme eu tinha falado para vocês aí um pouquinho antes, essas defesas nesses processos de execução, seja processo de execução, seja mesmo na ação monitória ou na ação de cobrança, muitas vezes os devedores se valem da alegação da agiotagem para tentar descaracterizar ou anular aquela cobrança. Então isso, ao meu ver, é um pouco perigoso, porque essa alegação demanda prova. Então não é simplesmente a alegação de que o credor vem agindo de maneira indevida, ou seja, cobrando juros extorsivos, para você tentar se isentar de uma obrigação. Então não é bem assim, não. Alessandra Cristina, 4442, doutora Márcia, beijo Márcia, bom dia Alessandra, obrigado. Sandra Masson, 5815, bom dia. João Mendes, obrigado João. Gabi Nazário, José Henrique Comelli, bom dia. Tauane Alves, bom dia. Obrigado pela sempre presença, pelo carinho de todo mundo. Bom, pessoal, olhem só, antes de eu passar para vocês a análise desse julgado, é importante nós falarmos alguma coisa sobre a nota promissória, porque o tema desse julgado, na qual a justiça catarinense se debruçou, envolve a cobrança, né, mais precisamente a execução de uma nota promissória. A nota promissória, ela é um título de crédito que ela vem sobrevivendo ao longo dos anos na sua essência, né, na sua essência cartular. E por que eu falo na sua essência cartular? Uma das principais características dos títulos de crédito é a cartularidade, ou seja, a sua forma física. Então, ao longo do tempo, todo mundo já estudou, né, a letra de câmbio. Sempre me perguntam, Charles, a letra de câmbio, ela ainda existe? Não, a letra de câmbio existe apenas na legislação. Do ponto de vista prático, das relações negociais, a letra de câmbio há muito tempo não é mais emitida. Quando você pega o cheque ainda existe na sua forma cartular, na forma que a gente conhece, né? Mas essas novas gerações há muito tempo não vem mais, não se emite mais cheque. Então a gente vê o cheque ainda existindo de uma maneira muito mitigada. A duplicata, como todos sabem, a duplicata já há muito tempo ela existe na sua forma eletrônica. Então na sua forma escritural, né, como a lei gosta de denominar. Já a duplicata escritural, ela já não existe nas relações negociais. A nota promissória, esse é um título de crédito que ainda persiste. Nós vemos muitas notas promissórias sendo emitidas e, logicamente, não pagas e, consequentemente, gerando processos judiciais. Então, essa decisão da Justiça Catarinense se debruçou numa questão envolvendo a nota promissória. E a nota promissória, como todos sabem, tem algumas características obrigatórias, essenciais e não essenciais. Quais são as características essenciais de uma nota promissória? A denominação nota promissória, para diferenciá-la dos demais títulos de crédito. A promessa de pagamento, olhem só, é promessa, não é ordem de pagamento, então é uma promessa de pagamento que é feita pelo devedor emitente, tanto que é um requisito obrigatório a assinatura do devedor emitente. É que na prática acaba acontecendo o inverso, né? O credor preenche a nota promissória e entrega para o devedor falando assim para ele, ó, assina aí. Então dá a impressão de que quem está emitindo a nota promissória é o credor. Não, quem emite a nota promissória é o devedor. Aí outro requisito é o nome do beneficiário, o local e a data da emissão. Existem dois requisitos que não são essenciais. Um deles é o local do pagamento, então não havendo
o local onde ela deve ser pago, obrigatoriamente ela vai ser paga no domicílio do emitente devedor. E um outro requisito não essencial é a data do vencimento. Não tendo a data do vencimento, a nota promissória tem que ser pago à vista, ok? Então vamos lá, sem mais delongas aí para análise desse julgado. A segunda vara civil da comarca de Lages, então é uma decisão de primeiro grau, julgou improcedente um pedido de embargos à execução em que o devedor buscava anular uma nota promissória no valor de R$80 mil. A decisão proferida recentemente confirmou a validade do título e afastou as alegações de cobrança de juros abusivos e prática de agiotagem. Então, percebam que por essa defesa, o devedor, em sede de embargos à execução, alegou agiotagem, consequentemente, na não obrigatoriedade do pagamento. O autor contestou na justiça a cobrança de uma dívida de R$80 mil ao alegar que o valor era resultado de juros abusivos e que só deveria pagar R$12 mil. Então ele confessa dever, mas não o valor daquela nota promissória, e sim um valor menor. Também afirmou que a nota promissória usada na cobrança era inválida por não conter informações básicas e por não haver contrato formal de empréstimo. Pediu o cancelamento da cobrança ou ao menos a redução do valor. Olhem só, a nota promissória, como alguns títulos de crédito, ela goza de uma característica muito importante, que é a autonomia. E dentro da autonomia, a nota promissória ela tem a característica da abstração. O que é abstração? A abstração ela é uma característica que a nota promissória, como o cheque também, ele se desprende da sua relação jurídica negocial, ou seja, no momento da cobrança ou da execução de uma nota promissória, o credor ele não é obrigado a indicar a origem daquela dívida. Ele não precisa ter um contrato, ele não precisa ter um recibo, ele não precisa ter nenhum documento preliminar para dar validade àquela nota promissória. E muito menos, no momento da execução, indicar a origem, como existe no processo cognitivo, como existe no processo de conhecimento, onde o autor obrigatoriamente tem que indicar da onde veio aquela determinada obrigação. Na nota promissória, não, o credor não é obrigado a indicar a origem. O credor, por outro lado, disse que o valor cobrado era legítimo, fruto de acordos anteriores entre as partes e que a nota promissória era válida. Afirmou ainda que o devedor nunca pagou juros e tentou se aproveitar da relação de confiança entre eles nos autos. Pediu que o processo fosse encerrado e que o devedor fosse punido por agir de má fé. A juíza responsável pelo caso, no entanto, entendeu que os documentos apresentados eram suficientes para comprovar a existência da dívida e que a ausência de contrato não invalida a nota promissória, que possui força executiva própria. Foi o que eu falei para vocês. A prova ali é simplesmente a nota promissória e o não pagamento, a alegação do não pagamento. Não tem que ter nenhum documento preliminar. A magistrada também destacou que não foram apresentados indícios mínimos que comprovassem a prática da agiotagem. Então, conforme eu falei antes para vocês, se você vai alegar que o credor é um agiota que praticou juros abusivos contra a lei, obrigatoriamente você tem que fazer a prova dessa alegação. A decisão reforça o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça de que mesmo em casos de juros considerados excessivos, a solução é a adequação dos valores aos parâmetros legais e não a anulação total da obrigação. O pedido de condenação por litigância de má-fé foi igualmente rejeitado por não haver provas de que o devedor agiu com dolo ou má intenção no processo. Cabe recurso. Então percebam que mesmo que exista a prova de que houve a cobrança de juros indevidos, o que o Poder Judiciário vem entendendo? Que essa dívida precisa ser equacionada, mas não anulada. Pessoal, com isso finalizamos essa live de hoje, agradecendo todos os presentes aqui pelo carinho, pelas mentiras. Grande abraço para vocês, bom resto de semana e fiquem com Deus.